Legislativo. Senhora Milene Gambale, da Controladoria Geral do município. Para compor a mesa diretora, também convido o excelentíssimo prefeito municipal, Dr. José Auric Júnior. Composta a mesa, peço que fiquem à vontade em seus lugares. Senhoras e senhores, transparência e eficiência são as palavras-chave dessa gestão que se inicia. Tanto que apenas 15 dias depois de começar, o novo governo vem a público fazer um balanço de suas primeiras ações. Agradecemos de pronto a presença dos representantes de entidades da sociedade civil organizada e da imprensa. Não houve transição, o que transformou o trabalho do prefeito Auríquio, do vice Beto Vidosky e de sua equipe ainda mais difícil. O cenário encontrado no dia 2 de janeiro, os senhores verão logo mais, é extremamente preocupante. São Caetano do Sul não foi somente abandonada. Há várias situações que geram suspeitas gravíssimas do ponto de vista administrativo e jurídico. Senhoras e senhores, peço que acompanhem a seguir um balanço dos primeiros 15 dias de governo pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal José Auric Júnior, que chamamos aqui no palco para a sua palavra. A gentileza. Uma boa tarde a todos e todas. Queria, aqui, antes de mais nada, agradecer a presença de cada um dos senhores que vieram embaixo de chuva, atendendo o nosso convite, mas um convite absolutamente institucional e de forma que a gente possa estar dando algumas explicações que se fazem absolutamente necessárias nesse momento. Eu queria aqui agradecer e saudar a presença dos nossos vereadores, a figura do vereador Edson Parra, vereador Tite Tempanella, vereador Ricardo Tejuc, vereador Córdoba, vereador Caio, vereador Marcelo Nós, vereador Marcos Fontes, aqui. Queria saudar também na figura do Rodrigo Toscano, que está acumulando aqui a superintendência do DAI, todos os nossos secretários, as autoridades civis e militares, amigos e amigas da imprensa, uma alegria em recebê-los. Também a Ordem dos Advogados do Brasil, na figura do Dr. Chagas, que eu tinha visto ele por aqui. Saudar também o presidente da Associação Comercial, Walter Estevam. Olha, normalmente, os balanços de administração se fazem ao longo dos seus primeiros 100 dias. Uma praxe americana que se desenvolveu aí e se espalhou pelo mundo, o que é natural, até porque é um número arredondado, que dão 3 meses de administração e que a gente pode ter ali já uma ideia mínima de como as coisas vão se desenrolar. E, naturalmente, que esse era o nosso planejamento a se fazer quando nós imaginávamos começando a administração. Mas, pelo número de ocorrências e de encontros, ou desencontros, melhor dizendo, dos acontecidos, eu optei para apresentar de uma forma muito clara e objetiva alguns fatos nesses 15 primeiros dias, embora hoje nós estejamos no 19º dia do ano, mas nós estamos aí com 14, 15 dias úteis de administração, e o encontrado ao longo desses 15 dias realmente nos trouxe uma preocupação sobremaneira, porque impacta na vida das pessoas, é claro, impacta na vida da cidade, e isso repercute a toda a sociedade de São Caetano do Sul e região. Eu vou me abster aqui de aprofundar
em valores numéricos, porque obviamente em 15 dias seria leviano da nossa parte trazer números aprofundados. Faremos isso no momento oportuno, possivelmente no próximo balanço, já assim com o posicionamento dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público e etc. Mas hoje quero deixar aqui a vocês o registro das principais ocorrências e dos encontrados de forma surpreendente, para a gente não dizer um outro nome. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês aqui, que antes de mais nada dizer, não estou aqui a fazer juízo de valor, até porque quem tem que fazer isso são os órgãos de controle. Não estamos aqui no papel de auditor, porque não somos órgãos de auditoria, mas eu estou aqui como chefe do Poder Executivo na responsabilidade, junto com uma equipe que eu queria aqui, antes de mais nada, ressaltar e agradecê-los. Uma equipe que tem se dedicado diuturnamente, enfrentando desafios que eu não sei se no lugar deles eu teria disposição de continuar enfrentando. Mas essa equipe que tem nos motivado a poder estar enfrentando essa situação. Então, não vai aqui também nenhum tipo de chororô, quem me conhece sabe que meu feitio. Estamos aqui num programa de constatações jurídicas administrativas da cidade, da administração de São Caetano do Sul. Então eu vou pedir aqui, quem que vai? Só pedir no transporte. Bom, na verdade, é isso que eu falei para vocês, que nós estamos aqui mostrando não só as dificuldades para encontrar os 15 primeiros dias, mas também as medidas que nós tomamos frente a esses desencontros, melhor dizendo. Pode passar a próxima, por favor? Por favor, aqui nós vamos citar um pouco das medidas mais urgentes. Pode passar a próxima, por favor? Bom, acho que essa aqui é até uma medida que já ficou conhecida aí pelo tamanho, pelo visual que ela acaba assumindo. Nós encontramos na prefeitura uma frota locada com mais de 120 veículos, sob 3 contratos distintos de locação. E nós, obviamente, que o número, do ponto de vista macro, é enorme, mas na semana passada nós conseguimos chegar a um denominador de quanto essa frota estava sobrevalorizada e sobrenumérica. E encontramos aí a devolução de 43 automóveis, que vai propiciar uma economia em torno de R$1 milhão mês, que dá 12 milhões anos. Se a gente pensar ao longo da administração, nós estamos falando aqui de uma economia de 50 milhões de reais. Esses carros, eu repito, são oriundos de 3 contratos distintos que demandaram 3 negociações distintas. Inclusive, um desses contratos foi de rescisão. 2 deles foram de supressão e um foi de rescisão. Nós, no dia 13, encontramos esse número, 43 carros, iniciamos a negociação com as empresas na segunda-feira última agora, dia 16, e hoje encerramos, né, doutor Silvio? Hoje encerrou todas as negociações com os prestadores de serviço, portanto os carros já estão efetivamente devolvidos às 3 empresas que que são a proprietária deles. E frise-se aqui que para cada carro desse locado, alguns deles são locados juntos 2 motoristas. 2. Se a gente fosse fazer a soma de motoristas da prefeitura, dá mais do que nós estamos nesse auditório aqui hoje. Muito bem, vamos chegar nesse capítulo. O próximo, por favor. Encontramos uma tarifa do transporte público de R$ 4,10. Eu vou repetir aqui, nós não estamos fazendo juízo de valor, mas a constatação. O transporte público é uma coisa, talvez, das mais complexas que existe na administração pública. E nós encontramos uma tarifa
absolutamente fora do sincronismo de revisão tarifária das demais cidades da região, um pedido de aumento feito no dia 27 ou 28, se não me engano, o doutor Filipe depois pode até... 28, em meia lauda de uma página, no dia 29, estava concedido um aumento, passando de R$ 3,70 a R$ 4,10. O que eu não vou nem discutir, porque, obviamente, existe uma composição de valores, existe uma série de demandas das empresas de transporte, não estou nem negando que esse valor pudesse até estar certo, mas sem nenhum embasamento técnico-jurídico. Numa situação econômica que o país atravessa, aonde a gente vai trazer um impacto inflacionário, porque o transporte público é um dos elementos que mais alimentam a cadeia inflacionária do país, com meia lauda de documento solicitando e comprovando a necessidade dessa revisão de valores de tarifa. Nós tomamos a atitude de suspender os efeitos daquele decreto, estamos estudando de fato agora uma composição de uma planilha real, junto com as demais cidades da região, uma discussão aberta, uma discussão via consórcio intermunicipal, onde a gente possa ter a conclusão técnica desse valor e a gente possa, em cima dele, realmente aí, produzir uma nova tarifa. Eu não vou aqui falar para vocês que isso vai ser o ano que vem, ou daqui 2 meses, ou daqui 3 meses, mas nós vamos fazer isso no tempo que a demanda nos permitir que o estudo se conclua de forma técnica e responsável. Agora, é uma atitude administrativa de governo, esse aumento de tarifa? É. E eu acho que eu entendo que aí os órgãos de controle vão ter que se manifestar sobre o tipo de postura que foi dado ao aumento tarifário. Mas não para por aí, e eu depois... Pode passar o próximo, por favor? A questão do transporte público vai tão grave. O nosso modelo de transporte da cidade, ele é uma concessão feita em 2007, que previa 10 anos de duração, com possibilidade de mais 10 anos de renovação. Muito bem. É óbvio que um contrato de concessão dessa magnitude, se e quando for renovado o seu segundo período, se na tarifa já merece um estudo aprofundado, imagina a gente conceder 10 anos a esse transporte, a essa concessão. Você precisa ter um estudo, mais 10, né? Que vai completar 20. Você precisa ter um estudo aprofundado, você precisa ter renegociações, você precisa ter realinhamentos. Mas mais do que isso, você precisa obedecer aos órgãos de controle. E esse contrato, que é de 2007, repito aos senhores, desde 2013, ele está julgado sucessivamente e transitado e julgado pelo Tribunal de Contas do Estado como um contrato irregular. Portanto, se eu tenho uma irregularidade contratual, que ao nosso entender já deveria ter sido sanado depois do trânsito julgado pelo Tribunal de Contas, menos ainda se eu não resolvi, eu teria o direito de renová-lo. E aí vem mais uma outra forma absolutamente, ao nosso ver, equivocada. Se o contrato só venceria em 2017, foi feito um pedido de renovação desses novos 10 anos para completar 20. Você lembra a data, Felipe, de cabeça? Mais 20, perdão, completaria 30 anos, é isso? O pedido já está feito há 6 meses. Quer dizer, já anteciparam 1 ano e meio o pedido, 1 ano e meio, porque se é no meio do ano de 2016 e ainda vigoraria até 2017, anteciparam 1 ano e meio e foi concedido que dia, Felipe? No dia 28 também de dezembro. Com absolutamente nenhum estudo afeto ao impacto de uma concessão para 20 anos, num quesito tão importante como é o transporte público. Inclusive com modificações de secretários
tira um secretário, põe outro secretário, um assina, outro não assina, vem outro assina. Ali não se entendeu direito, tanta mudança de secretário em 4 dias para ter essa concessão renovada por mais de 20 anos. De qualquer maneira, obviamente estamos fazendo os estudos técnicos, jurídicos, eu não vou aqui expressar qual é a minha opinião, até porque eu sou julgador, nós somos parte do caso, mas entendendo que essa renovação é uma renovação absolutamente eivada de irregularidades, para não dizer de ilegalidades e para não dizer de nulidades. De qualquer maneira, também, além da nossa ação administrativa, técnica administrativa, os órgãos de controle também deverão se manifestar por esse tipo de posicionamento da administração, porque entendemos que aí tem flagrante equívocos que precisam ser regularizados. Pode passar a próxima, por favor? Bem, voltando à questão orçamentária, nós estamos, de forma muito objetiva, nós estamos num descompasso de receita e despesa. Eu vou tentar aqui, de forma muito rápida, trazer a vocês. Nós temos no setor público, normalmente, 3 compartimentos econômicos. O primeiro, que é recurso humano, folha. O segundo, que é custeio. O que é custeio? Custeio é o papel, a água, a luz, o café, o combustível, a frota, enfim, tudo que faz com que a administração ande no dia a dia. Esse é o segundo compartimento. E o terceiro compartimento é o compartimento de investimentos. É onde a gente tem que ter o melhor resultado possível, que é aí que a gente faz a cidade avançar. Muito bem, vamos ficar com o número de 1 bilhão, que é o orçamento da administração direta, número arredondado, um pouquinho mais, mas vamos colocar 1 bilhão. Nós temos hoje 60% no compartimento de folha, de recursos humanos. Portanto, nós estamos consumindo 600 milhões em folha ao longo de 2017. Para o compartimento, o segundo compartimento, que é o compartimento de custeio, nós estamos consumindo mais 50% do orçamento. Estamos consumindo algo em torno de 500 milhões de reais. Eu preciso dizer a vocês que com essa conta de 110% do orçamento, não sobrou absolutamente nada para investimento. O investimento é zero. Pior do que o investimento zero é que nós já saímos de partida com 10% deste orçamento em déficit. Se eu tenho entre folha e custeio 110%, para 1 bilhão, eu já tenho de cara 100 milhões de déficit de largada. Muito bem. Ao se analisar o orçamento aprovado no ano passado, nós temos flagrantes supervalorizações da receita. Números de ICMS e de outros tributos que a gente sabe que são intangíveis. Sobretudo no momento de crise macroeconômica como o país vive. O presidente do Bradesco está hoje de manhã falando na rádio que não tem possibilidade de sair de crise no primeiro semestre desse ano. E nós encontramos, então, de cara, um orçamento de 1 bilhão que está superestimado, trazendo ele para a realidade de fato. Nós entendemos que esse orçamento pode ficar em torno de 800 a 850 milhões de reais para esse ano. Se nós já tínhamos 100 milhões de déficit com um orçamento de 1 bilhão, se ele cair para 850, nós vamos ampliar esse déficit para 250 milhões de largada. Então, esse número é um número mágico que nós temos que perseguir. 250 milhões. E é esse número que é, de forma macro, oriundo esses 21% inicial de contingenciamento. Nós estamos trabalhando com 200 milhões, numa proposta otimista, para cumprir um empate de receita e despesa ao final de 2017. Com uma enorme perspectiva de não se cumprir isso, mas como brasileiro nós vamos acreditar que nós vamos cumprir, porque talvez esse contingenciamento ainda ao longo do semestre vá precisar ser revisto para cima. Eu era particularmente a favor de já ter um contingenciamento maior, mas o nosso secretário Jefferson pediu que a gente fosse tateando aí a cada bimestre, trimestre e reavaliando esse número.
é uma opção interessante, o governo do Estado trabalha dessa maneira, cada trimestre ele revisa o contingenciamento, melhora, piora, em função da receita. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter uma economia, no mínimo, de 200 bilhões de reais, para tentar fechar o ano. E aí vocês vão falar para mim, bom, mas quando não chegar nesse número? Pode passar o próximo, por favor, não sei se é. Aqui está o primeiro segmento que vai nos produzir essa resposta, esse ajuste econômico. O que nós estamos promovendo é um ajuste econômico, financeiro e fiscal. É um acerto de contas. São 1.300 servidores exonerados. O que eu falo aqui com muita dificuldade, não vai aqui nenhuma satisfação pessoal, muito menos qualquer viés político, partidário ou algo que valha. Nós precisamos encontrar resultados. É minha responsabilidade. Eu não tenho outra missão que não seja essa nesses próximos 4 anos. Eu não posso imaginar de não conseguir atingir esse resultado ao longo dos 4 anos. E o primeiro ano é fundamental. Se a gente não retomar no primeiro ano, a gente não faz mais, não conseguimos trazer nenhuma nova resposta no segundo, terceiro e 4 anos. Como é que nós vamos... O que representa isso aqui? A grosso modo, isso aqui representa 9 a 10 milhões de reais mês. O que ao longo do ano deve produzir algo em torno de 110, 120 milhões. Daqueles 200 milhões que nós temos como meta de contingenciamento. É duríssimo produzir isso. Mas é, de fato, o remédio amargo que nós temos que tomar. E eu quero fazer um registro. Eu não imaginava o excesso de servidores que nós tínhamos na máquina pública. 20 anos que eu estou por aí e eu não via, de fato, uma situação como essa. Eu não vou citar nem a localização, mas há repartições que no outro governo funcionaram com 6, 7 pessoas, que estavam com 45 servidores. 45 servidores. Onde antes operava-se com 7 ou 8. Estou colocando 1.300, exonerando 1.300 servidores. Não há nenhum segmento da administração municipal que parou. Lógico que nós sabemos que tem lugares com dificuldade, que vai haver reposição, etc. Mas nesse momento nós não temos nenhum segmento parado, destruído ou com uma dificuldade operacional por conta de recursos humanos. O saldo de terceirizados da prefeitura nos últimos 4 anos foi da ordem de 150%, às custas de uma organização social e mais 2 ou 3 empresas de terceirização de serviços. Então, para nós chegarmos, por favor, próximo, naquele número, também tem essa questão. Dos cargos comissionados, 30% estão congelados. Porque não adianta a gente sacrificar o servidor e deixar em aberto essa outra janela de recursos humanos. Aquele número que eu falei da gente chegar a 120 milhões de contingenciamento de recursos humanos é a soma da exoneração mais esse congelamento de 30%. Que também traz uma dificuldade para nós, porque infelizmente a prefeitura opera ainda, sobretudo as áreas de comando, sob quadros comissionados. E esse congelamento tem trazido uma sobre-dificuldade, uma enorme dificuldade aos nossos secretários, que têm vivido o dia a dia do comando das suas pastas, com ausência, às vezes, de corpo técnico que estavam abrigados em cargos comissionados. Que é uma falha da prefeitura. Nós temos aí um concurso em vigência que não prevê também a ocupação desses cargos técnicos de alto nível da administração através do concurso. Mas nós vamos ter que enfrentar o preço para a gente retomar o caminho que a gente quer para a nossa cidade. Por favor. Bem, aqui são exemplos outros. Nós extinguimos o contrato de telefonia celular,
na verdade iniciou-se com secretários, mas aí você tinha mais de 100 aparelhos distribuídos pela administração pública, sem nenhum tipo de controle da forma de consumo, de ligações, etc. Junto com isso, nós nos citamos aqui, aliás, passo o próximo, acho que talvez esteja no próximo. Nós, obviamente, suspendemos todos e qualquer atividade fora do município, viagens. Vocês têm ideia, foi gasto nos últimos 2 meses R$50 mil de passagens a Brasília. Mas o tanto fizeram em Brasília nos últimos 2 meses, que não tem R$1 do governo federal aqui. Acho que foram acompanhar tribunais eleitorais lá em Brasília, tá certo? Eu só posso supor isso nos últimos 2, 3 meses. O recurso do povo, o recurso do tesouro. Então, também estão vetadas as viagens, até que a gente reequilibre a balança. O próximo, por favor. Não, o anterior. O próximo. O próximo. Aí. Assim, junto também no conjunto de recursos humanos, nós estamos com as horas extras suspensas. Qualquer contrato está proibido de atritamento e todos em renegociação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os concursos públicos estão suspensos por hora. O próximo, por favor. Para a gente atingir, não, é o anterior, por favor. Para a gente atingir o número do contingenciamento que nós estamos buscando, se vocês lembrarem de recursos humanos, ainda em 120 milhões de folha que devemos poupar ao longo do ano, nós precisamos buscar ainda mais 80 milhões de reais para chegarmos no número de 200 milhões do contingenciamento, que vai ser feito às custas de renegociação. Existe uma comissão permanente de renegociação de contratos. A meta mínima é de 25% de redução. Naturalmente, há contratos que não permitem isso, estão sendo observados por essa comissão. Os exemplos dos contratos de frota são exemplos claros de que isso é possível, sim. E é através dessa renegociação e da, eventualmente, rescisão de alguns desses contratos que é onde nós precisamos buscar, além dessa negociação, também uma otimização de receitas. Nós temos grandes pagadores de impostos que estão inadimplentes com a prefeitura. Aí eu queria aqui fazer jus ao nosso secretário da Fazenda mais uma vez, que uma política fiscal responsável está indo buscar esses grandes pagadores para trazê-los de volta ao sistema de arrecadação do nosso município, que é a forma, junto com o contingenciamento, otimizando a receita, que a gente possa chegar, de fato, no número que nós estamos buscando. E esse é uma meta que, cada dia que passa, nós temos um dia menos de trabalho para realizar. Pode passar o próximo, por favor? Só para citar para vocês aqui, eu não vou, como eu falei, me aprofundar numericamente, até porque eu não quero ser leviano. Vamos esperar os órgãos de controle, Tribunal de Contas, etc., trazer números para nós, aí a gente coloca. Mas o número de eventos ilícitos fiscais encontrados, quantos processos tem abertos? São 80 processos já de serviços realizados ou não, liquidados ou não, mas que aparece todo dia na nossa porta um prestador de serviço com uma nota fiscal para receber. Sem empenho, muitos que já tiveram empenhado, suspenderam e rasgaram os empenhos, cometeram claramente delitos fiscais, que deverão ser analisados, repito, por quem é de direito, os órgãos de controle. Mas já são 80 eventos dessa natureza, aproximadamente, porque para cada evento desse, nós estamos abrindo um processo, naturalmente, porque cada um vai ter uma repercussão diferente, tá certo, Luiz? Após a análise auditoria dos órgãos de controle, cada um deverá ter um encaminhamento de bula da responsabilidade fiscal, de lei, enfim, lei orçamentária, etc, etc. Então, já são 80. Nós, inclusive, instituímos um decreto, publicamos um decreto, que todos os prestadores que têm serviços a receber, ou obras a receber da prefeitura, deveriam se apresentar no TI Fácil. Até que dia? Terminou hoje, né? Nós não temos esse número ainda. Mas é
gigante o número de gente que chega todo dia com uma fatura embaixo do braço para nos cobrar. E é óbvio que isso nos traz uma dificuldade de planejamento do fluxo de caixa, e o fluxo de caixa de janeiro tem uma importância fundamental, porque é dele que a gente projeta o restante do ano. Mas deixa aqui registrado, só de pequenos valores, o chaveiro, o entregador da água, o motoboy, tinha R$1 milhão a serem pagos, que também, com dificuldade documental fiscal, que também vão gerar processos. Na educação, temos ali as parcelas do abono atrasada, também com uma forte discussão, se é 2, se é 4 parcelas, está muito confuso o cenário, mas é óbvio que tem nosso compromisso de resolver isso até o final desse mês, conforme nós combinamos, a Janice, cadê a Janice? A nossa secretária, nós combinamos junto com a comissão de negociação, nós devemos dar uma resposta de uma programação, mas além da questão do abono salarial dos educadores, nós temos uma questão mais grave ainda, que todas as férias do exercício de 2016 foram remanejadas para 2017, de tal forma que nós vamos ter 15 folhas de pagamento em algumas áreas no ano de 2017. Na educação, por exemplo, nós tivemos que, vamos ter que fazer um sobreesforço, não temos ainda a certeza e a garantia de como nós vamos proceder isso, mas nós já pagamos as férias que ficaram do ano de 2016, mas nós já temos folha para fazer agora, semana que vem, então nós estamos vivendo literalmente acreditado uma agonia a cada dia, mas com a expectativa de que nós vamos alcançar aí o que nós precisamos. Por favor, próximo. Aqui é mais ou menos o que eu falei: o cancelamento de bens emitidos, movimentação irregular de contas da saúde, contas que são de verbas vinculadas, foram usadas para folha de pagamento, para outros fins. Isso também vai estar lavrado em processo, vai ter que ser averiguado. Desde 9 de dezembro, ficou proibido o envio de notas fiscais à Secretaria da Fazenda através de um decreto municipal. Ou seja, aqui é verdadeiramente um crime confesso, né? Eu devo, mas você não me apareça aqui com a sua nota fiscal antes de janeiro. Faltou dar o endereço da gente, né? Dentro dessas... eu falei para vocês aqui, eu entendo, e eu vou dar meu palpite aqui aos deputados, aos senadores que fazem a legislação brasileira. Nós vamos rever a lei eleitoral junto com a lei da transição administrativa. Primeiro que a lei eleitoral deve prever que a eleição terminada não pode ter 3 meses de intervalo para o novo governante assumir. Isso tem um período mais exíguo, com regras claras de transição, que é o que nós estamos sofrendo aqui, a ausência dessa legislação. E permitir que atos como esse que nós escrevemos aqui, o aumento da tarifa, eu estou falando do aumento da tarifa do ano, mas tem outras tarifas. Nós estamos revisando a tarifa do estacionamento rotativo também, e também foi nos últimos dias do ano, também foi dado 20% de aumento, me parece um aumento absolutamente fora da realidade do âmbito regional. Mas, mais do que isso, tentaram concluir um contrato de concessão do pátio de recolhimento de veículos, também para 20 ou 25 anos, né, 20 anos, fora da cidade. Fora da cidade. Mauá? Não sei se é Mauá, deve ser para lá. De qualquer maneira, isso é afrontar a moralidade da administração pública. E aqui vai mais um exemplo. A Prefeitura tem, desde 2008, fomos nós que instituímos o plano de saúde ao setor. E nós deixamos um plano funcionando. Em 2013 teve uma nova licitação, venceu o contrato de 5 anos, foi feita uma nova licitação, a empresa ganhadora, a Notre Dame Seguradora, fez um serviço adequado. Desde setembro, sem receber, temos aí quase 6 milhões para pagar para a Notre Dame Seguradora. O servidor público, no risco de ficar sem assistência médica, fizeram uma licitação de afogadilho
aonde o preço do custo individual por vida estava na ordem de R$111, passou a R$149 por vida. O montante do contrato saltou de 1.700.000 alguma coisa para mais de 2.200.000 por mês. Um valor absolutamente impagável para a prefeitura. Nós estamos aí numa comissão também tentando revisar, porque a empresa participou sozinha da licitação. E também o contrato foi assinado, este sim, dia 29 de dezembro, às 5 horas da tarde. Isso, talvez, aqui, está me trazendo a maior preocupação nossa para o ano de 2017. Eu estou pedindo para a nossa equipe aí, a doutora Silvia, Marisa, a Regina, estão se desdobrando para ver o que a gente vai encontrar, porque é intangível trabalhar com esse contrato, tanto para o setor público quanto para a administração pública. Mais um caso do apagar das luzes. O outro, por favor. Aí tem a questão que eu queria... são inúmeros as irregularidades, mas acompanhando, eu tinha uma reportagem no Jornal do Estado de São Paulo, da Controladoria Geral da União e do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, apontando que 72% das fraudes nos municípios estavam na área da saúde, na área da tecnologia da informação e na área da merenda escolar. A merenda está rosa aqui, a gente está sossegado, está tudo redondo. Agora, na área da saúde, só queria fazer um adendo antes de voltar na área da saúde. Daquelas 1.300 exonerações, aproximadamente 200 desses servidores não conseguimos nem localizar aonde eles estavam para receber a carta de aviso para procurar a empresa. Endereço de São Joaquim da Barra, Ribeirão Preto, Campinas, Louveira, são os mais diferentes endereços que constam desses servidores. Portanto, fica aí uma forte suspeita. Nós conhecemos os casos que foi noticiado na grande imprensa, dos funcionários fantasmas, está em investigação pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Aliás, tem um relatório do Tribunal de Contas muito recente, de 2016, apontando nominalmente essa questão. E, para nossa surpresa, na saúde, nós encontramos num dos programas instituídos, que é um bom programa, quero dizer aqui, que é um programa que chama de terceiro turno, nós chamamos de horário avançado, mas de qualquer maneira é o mesmo objetivo, é aumentar o horário de atendimento para propiciar uma maior oferta de serviços de saúde, não da maneira que estava sendo feita, mas com algum reparo a gente pode manter isso funcionando de forma adequada. Porém, para o nosso susto, nós temos aí alguns colegas médicos que estavam registrados como salário, como valores de plantão da ordem de entre R$1.500 e R$2.000. Quando a Adriana e a Regina me trouxeram isso, eu falei, olha, eu vou deixar o cargo de prefeito porque eu quero trabalhar no terceiro turno. É muito melhor ser prefeito ficar no terceiro turno uma vez por semana e ganhar R$2.000 cada vez que eu for para lá. Mas, na constatação com esses colegas, eles não recebiam esse valor. Recebiam na ordem de R$400 a R$500 pelo plantão. De forma mais curiosa ainda, muitos deles não tinham nenhum, vou repetir, nenhum vínculo com a prefeitura. Era eu, coordenador do programa, que recebia, passava para o Iliomar, que era um dos plantonistas, e que pagava o Jeová, que não tinha nenhum vínculo com a prefeitura, mas vinha lá uma vez por semana fazer o tal do terceiro turno. É isso, né, velho? Por 4 horas. Estabelecendo, ao meu ver, já com depoimentos testemunhais de alguns médicos, um escândalo sem precedentes na saúde de São Caetano do Sul. Porque, inclusive, fomos ver que alguns colegas com plantões lançados, pagos, que plantões que não foram dados, que alguém recebeu no lugar deles. Isso
está nos preocupando, está naturalmente na mão da corregedoria, mas eu tenho a sensação que aí vem um grande problema, um grande escândalo. Eu não vou dar nomes, tudo, mas está muito bem documentado a questão. Fora outras questões de médicos contratados para dar plantão, que não davam plantão, pai e filho no plantão, não viu nenhum dos dois no plantão. Mas, velho, salário, eu não sou contra que o médico ganhe bem, não. Agora na minha casa, eu e minha filha somos médicos, eu quero mais é que o médico ganhe bem. Mas, tem colegas lá que estavam ganhando 40 mil reais por mês. Está documentado, está registrado. E alguns deles, além de ganhar esse valor, ainda tinham empresas que prestavam serviços à municipalidade. E também está apontado, isso não somos nem nós que temos esse diagnóstico, isso é diagnóstico do Tribunal de Contas. Isso vai vir à tona, vai ser difícil, contratos outros milionários, enfim. O próximo, por favor. Aqui a dificuldade que nós estamos, aliás, nós estamos no 19º dia, ainda estamos vendo isso. Não temos internet na prefeitura, telefonia, é o meu celular, que é o meu telefone, não há equipamento de ar-condicionado e manutenção em dia, não há suprimentos mínimos, água, café, papel. Eu vi outro dia uma mãe reclamando aí, eu fui na unidade e não tinha copo. Realmente não tem, porque nós estamos trabalhando diuturnamente, primeiro, para encontrar a maneira de solucionar isso, e segundo, que toda solução demanda algum prazo. Então eu sei que a população está cansada, está carente, está sofrida, mas eu quero pedir aqui mais um mínimo de paciência. Só para dar um exemplo para vocês, numa licitação de produtos de limpeza, de que tamanho foi a economia? 2 milhões e 300. No total de quanto? De 5 milhões, nós vamos pagar 3 e daí economizamos 2 milhões e 300. Uma licitação de 5 milhões e meio de produtos de limpeza para a prefeitura, limpeza, né, Silvia? E aí está o detergente, o pano, a flanela, a vassoura, etc. De 5 milhões e meio, numa revisão que foi feita pela comissão de contratos, essa licitação caiu para 3 milhões. Economizou-se 2 milhões e meio. Então, mas eu não tenho poder de limpeza. Porque a gente não pode dar ordem de serviço antes de revisar o contrato. Senão a gente ia pagar 2 milhões e meio a mais nesse contrato. É quase a parcela de uma das parcelas da educação. Então, a precariedade nas secretarias é gritante. Eu estou sem gabinete, o prefeito não tem gabinete, lá não tem internet, não tem iluminação, não tem telefone. Eu estou até indo numa sala lá no prédio da prefeitura. Espero que mais alguns dias a gente volte a funcionar. E assim vai nas outras secretarias. Hoje a promotora esteve lá conosco queixando que o lar das crianças não tem telefone. Eu falei para ela, doutora, não tem nem na minha sala. Eu acho que lá no lar eles vão deixar o telefone funcionando. O próximo, por favor. Aí vai, na educação nós estamos com excesso na demanda da educação infantil, temos aí que trazer um planejamento urgente para 2017. O próximo, por favor. Aqui, olha, eu não vou nem repetir aqui, o superfaturamento de medicamentos, talvez, repetindo aquilo que eu falei, a Controladoria Geral da União apontou na saúde a questão de medicamentos. Tem itens da ordem de 500% de superfaturados. Você tem ideia, em 2014, a curva de gasto com medicamentos vinha em R$1.400.000 mês, que já vinha no final da nossa administração nesse número, R$1.200.000, R$1.400.000. Ela começa em 2014, ela faz uma curva ascendente, ela chega a R$2.800.000 por mês. Ela dobrou de valor, mas com uma condição de desabastecimento. Se tivesse dobrado de valor, tivesse remédio na prateleira, você podia falar que a compra era mal feita. Não, você não tinha remédio e o valor dobrado. Aí depois dos escândalos da grande imprensa, que foi na televisão, SBT, etc, etc, aí a organização social, o setor de saúde da prefeitura, volta a comprar pelo portal eletrônico de compras. Essa mesma compra que estava custando R$2.800.000 por mês, passa a custar R$800.000. Então, se você for fazer um cálculo estimado, são mais de 30 milhões em superfaturamento de medicamentos ao longo dos anos. Fora o desperdício, comprimidos
que foram vencidos, etc. O centro cirúrgico do Hospital Márcia Maria Braga, interditado, porque desabou o teto no segundo e terceiro dia do nosso governo, laboratório 5 meses sem receber, ameaçando parar. Enfim, nós estamos adotando planos emergenciais na saúde para que a população sofra o mínimo possível. Mas eu repito aqui, vai demandar ainda um período. O próximo, por favor. Do medicamentos é aquela curva temporal que eu falei para vocês de gastos, e depois a gente pode até, com mais clareza, explicar para vocês. O próximo, por favor. Área de tecnologia da informação. Repetindo o que a Controladoria Geral da União falou. TI é uma área crítica com contratos superfaturados, gigantescos. Eu vou poupar de falar o nome das empresas, porque eles estão na corregedoria para serem avaliados. Contratos com pagamentos milionários por serviços não executados. Fica aí. Pode esperar que venha notícia grande mais para frente, a hora que a corregedoria elucidar isso daqui. Contrato envolvendo fibra ótica, envolvendo uma série de questões que parte paga e não realizado, parte paga sem entrega, enfim, é de fato uma aberração. O DAI, que onde nós estamos, que era a joia da coroa, conhecida como a joia da coroa. Foi daqui que fizemos grandes obras, daqui que a cidade se desenvolveu do ponto de vista estrutural. Caixa zero. Foi encontrado nos pagamentos mais de 20 milhões de pagamentos entre 2015 e 2016 a título de reembolso. Ninguém entendeu o que é esse reembolso, muito menos lei da Câmara autorizando que se fizesse esse reembolso. 20 milhões, não é 20 mil reais não, 20 milhões de reembolso. 8 milhões pagos a uma empresa de também informática, engenharia, para apresentar um projeto de preparar uma licitação para um planejamento futuro, ninguém sabe do que, para onde, para quê. 8 milhões de reais. Um concurso público feito, e eu órgão precisando de gente, concurso eivado de irregularidades, com suspeitas pelo Tribunal de Contas, suspenso o efeito dele, o Ministério Público precisa se posicionar, se vai de fato extinguir ou não. Ou seja, até aqui no DAI a gente conseguiu, infelizmente, encontrar esse tipo de situação. Próximo, por favor. Bom, enfim, aqui é a mensagem de trabalho, pode passar o próximo, por favor. Olha, fica aqui, a gente poderia estender por horas essa prestação, esse balanço, mas não é um objetivo nosso com 15 dias de governo. Nosso objetivo nesse momento é alertar a sociedade de São Caetano sobre os encontros que nós estamos tendo já de primeira vista com a administração. Talvez seja esse o motivo que permitiu que se fizesse uma transição de governo, e talvez esse diagnóstico que nós temos em 15 dias do governo teria sido feito já na transição. De qualquer maneira, repito, não estamos aqui trazendo nenhum juízo de valor, muito menos qualquer choramingo. Primeiro, que eu não consigo chorar em evento público. Segundo, que não é do meu feitio. E terceiro, que nós estamos aqui para trabalhar, não é para chorar. Nós vamos fazer isso, nós, a nossa equipe, os nossos colaboradores, os servidores. Eu quero agradecer muito os servidores de carreira da Prefeitura ter colaborado diuturnamente conosco em todas as frentes, trazendo a certeza de que é com trabalho, com dedicação, com transparência que nós vamos trazer São Caetano de volta no caminho que a gente quer. Eu quero agradecer os nossos companheiros vereadores, que têm tido aí a colaboração também, discutindo temas importantes, participando das decisões. Sem vocês, certamente a gente não teria esse diagnóstico feito. Obrigado pelo compromisso de vocês e, mais uma vez, aos nossos secretários, muitíssimo obrigado, amigos e amigas. Eu deixei meu nome, o nome da Denise, minha esposa. Um abraço a todos vocês, um bom final de janeiro para vocês aí. Nós voltamos a nos encontrar aí ao completarmos aí 90, 100 dias, quem sabe com as notícias mais concretas e com perspectivas melhores para o nosso futuro. Muito obrigado, uma boa tarde.